De hoje. Então, nosso tema de hoje é a coluna torácica e respiração. Eu coloquei respiração junto com essa parte de trabalho na coluna torácica pela relação que existe entre a mobilidade respiratória e a região torácica, tá? Então, quando a gente pensa em coluna torácica, eu estou pensando também numa região, não só na coluna em si, mas em toda essa faixa que vem, né, aqui de onde termina o abdômen até onde começa a região do pescoço. Bom, a coluna torácica ela tem uma complexidade, ela tem as costelas inseridas nela, né? Algumas costelas baixas aqui são costelas flutuantes, costelas livres. Outras costelas, elas vão se inserir no osso externo. Com isso, a coluna torácica é uma região da coluna que tem menor mobilidade, tá? Então, quando a gente pensa em região lombar, a gente faz grandes movimentos, né? Tem movimentos amplos. Quando a gente pensa em região cervical, região do pescoço, a maior quantidade ainda de movimentos. Mas na coluna torácica esses movimentos são limitados. É uma caixa, né? Uma gaiola, onde tem a coluna, tem o externo aqui na frente e tem as costelas que vão ligando, né, um osso ao outro. Essas costelas, elas têm músculos chamados intercostais. Entre cada costela você tem intercostais internos, intercostais externos. Um vai ser responsável pela inspiração forçada, né? O outro vai ser responsável pela expiração forçada. E com isso a gente também tem uma grande quantidade de músculos que vão se inserindo aqui, musculaturas peitorais, musculaturas dorsais, e a gente tem esses feixes de músculos paravertebrais, né, que saem da parte mais baixa da coluna e vão até a região cervical, passando também pela região torácica. Tá? Bom, então é uma região que é mais difícil de ter mobilidade, mas ao mesmo tempo é uma região que tem uma relação muito grande com a nossa capacidade respiratória. Existem posturas que atuam na região torácica, a gente vai fazê-las, posturas de flexão, posturas de extensão, mas a gente também vai trabalhar com essas lateralizações e com as torções para perceber a relação que existe entre a postura e a respiração. Aí existe um passo importante. O asana começando a interferir na capacidade respiratória. Tá? A gente vai começar a partir de hoje a falar de respiração e vai avançando nesse tema. Temos aulas dedicadas a isso, falando de Uddiyana Bandha, falando de Kapalabhati, falando dos princípios de Pranayama, e assim a gente vai avançando no tema respiração. Hoje é uma introdução percebendo essa transição, esse passo que existe entre asana e pranayama, onde você não sabe, né, muito bem o que é responsabilidade do asana, o que é responsabilidade do pranayama, e na verdade não importa, porque o que importa é que a gente vá integrando cada vez mais as técnicas. Tá? Quando a gente vai avançando na nossa prática, a gente vai integrando as técnicas e não separando, tá bom? Então a gente vai perceber essa inter-relação que existe entre asana e pranayama ao fazer alongamentos que criam a mobilidade da região, né, dessa estrutura. Então pensa nessa estrutura como uma estrutura corporal que tem a sua resistência. Imagina que para expandir essa caixa torácica formada pelas costelas, pelos músculos, por essas inserções, tendões, ligamentos, para expandir tudo isso, é necessário um esforço muscular. Se a gente vai alongando e deixando esses músculos mais maleáveis, é necessário menos esforço inspiratório e talvez um ganho até de capacidade respiratória. Bom, existe um outro músculo, diafragma, que separa tórax e abdômen. Tá? E é por causa desse músculo diafragma que quando a gente inspira, ele desce
quando ele desce, ele empurra os órgãos internos que estão aqui dentro da cavidade abdominal e, com isso, a parede abdominal se desloca para fora. Então, uma coisa muito importante, a gente não vai fazer força para expandir o abdômen para fora, como tem várias pessoas que me perguntam, mas eu não devo expandir o abdômen? Você não deve fazer força para expandir o abdômen. O abdômen ele pode se expandir um pouco como consequência dessa expansão da caixa torácica, dessa descida do diafragma e que, consequentemente, empurra então o abdômen para fora, tá? Mas a ênfase inspiratória, quando a gente vai fazer e vai passando para pranayamas, a ênfase inspiratória ela é na abertura torácica. Mas a gente vai falando com mais detalhes dessa forma de respirar quando for avançando nas próximas práticas, tá? Hoje é só a gente observar essa relação que existe entre asana e respiração e como a respiração pode ser facilitada. Mas a gente já vai começando a ganhar também consciência da musculatura do diafragma. Outra coisa importante, a região torácica ela está localizada entre região lombar e região cervical. O que significa que o que é feito na região lombar influencia o que é sentido na região torácica. O que é feito na região cervical influencia o que é sentido na região torácica. Então, quando a gente fala de encaixes, né, acomodações na região lombar, esses movimentos que o quadril faz, isso influencia, né, a posição do quadril, a gente já viu isso na postura de meditação. A posição do quadril determina a posição da coluna, como a coluna se ergue a partir do quadril, mas essa posição do quadril, assim como determina a região lombar, ela também determina a posição da região torácica. E a gente vai procurar observar também essas inter-relações. Bom, vamos à prática. Começamos bem sentados. E se observe na sua postura de meditação. E vá tomando consciência da sua coluna. Deixe que aquela inteligência subconsciente do corpo que age, né, quando a gente vai se assentando na postura, procure o seu eixo. E vá procurando tomar consciência dessa região, dessa estrutura que é o eixo da coluna. Desde a sua base até onde termina lá no fim do pescoço, onde a cabeça se apoia. A coluna na sua base, ela é mais larga e ela vai se estreitando, se afinando à medida que sobe. A coluna tem curvaturas naturais. Então existe uma lordose natural na região lombar, existe uma cifose natural na região torácica e uma lordose natural na região cervical. E a gente respeita as curvas naturais da coluna. Observa a existência dessa caixa torácica.
localize além da coluna o osso externo e as costelas que ligam um ao outro. Os músculos que envolvem essa caixa torácica. Para ganhar sensibilidade, ganhar um pouco mais de percepção do que significa essa estrutura da caixa torácica na mobilidade respiratória, comece a respirar profundo, expandindo o tórax. Então você não empurra o abdômen fica lá sob controle. E quando você inspira, expande bem o tórax, abre as costelas baixas, as costelas altas. E observe que há um esforço para isso. E que pelo relaxamento desse esforço, a expiração acontece. Então, para que a gente abra essa caixa torácica, precisa de um certo esforço muscular. Quando isso é feito, o ar entra e pelo relaxamento desse esforço, a estrutura, a própria resistência da estrutura se encarrega de voltar à sua posição normal, fazendo com que o ar saia. Então existe um esforço de abrir e depois, por relaxamento, a própria resistência da estrutura corporal volta ao seu ponto neutro e assim o ar sai. Perceba isso, porque a gente vai começar a atuar exatamente nessa estrutura e a gente vai procurar sentir se isso de alguma forma interfere na capacidade respiratória. Então vá respirando profundo como se a inspiração não tivesse fim. Você inspira, 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 inspira sem pressa e vai expandindo ao máximo essa estrutura. E vai percebendo que a própria respiração profunda, sendo feita repetidamente, se encarrega também de fazer um alongamento. Então, a cada vez que você repete uma inspiração profunda, parece que fica um pouco mais fácil, porque você já está alongando essa estrutura quando respira profundo. E deixe a respiração livre da próxima vez que soltar o ar. Aí você para com as inspirações profundas, deixa as respirações livres. E continue observando a região torácica. Então vá unindo a palma das mãos acima da cabeça. Nós vamos fazer Parvatasana e perceber como é respirar nessa postura. Então vai estendendo os braços, as mãos vão lá para o teto. Estenda também como se não tivesse fim esse alongamento, essa extensão. Procure leveza, firmeza. Quando chega no seu limite,
Respire profundo e veja como é respirar agora. Não deixe a cabeça cair para frente, aponte o queixo um pouco para cima. E numa saída do ar você volta. Como é respirar profundo enquanto sustenta Parvatasana? Você usa músculos dessa mesma região torácica para sustentar a postura, músculos que também têm relação com a respiração. Então nós vamos repetir. Parvatasana, unindo a palma das mãos acima da cabeça. Estenda bem os braços. Cresça. Queixo um pouco para cima. E quando chega no seu limite, respire profundo. Numa expiração, volte. Respiração livre. A gente não vá cansando de ficar na mesma posição das pernas. A gente pode ir criando algumas variações na postura sentada, mas se você preferir continuar assim na postura de meditação, você continua. Então vá flexionando a perna direita, apoiando o peito do pé ao lado direito do quadril, a perna esquerda ainda flexionada. E procure ficar bem sentado assim. Se isso não é confortável de fazer e você prefere assumir outra postura, faça. Estou apenas sugerindo alterações para que a gente não canse de ficar na mesma postura sentado. Porque o que importa hoje é a gente observar a região torácica nesse momento. Bom, as mãos ficam apoiadas no chão. E você leva o braço esquerdo lá para cima, estende. E perceba que mesmo sem inclinar para o lado, só o fato de apontar a mão assim para o teto já modifica as sensações de movimentos respiratórios que tem do lado esquerdo. Comece a respirar um pouco mais profundo e perceba. Cresça, estenda. É como se a gente estivesse fazendo Parvatasana, mas com um braço só. Respire profundo, perceba como é respirar e expandir o lado esquerdo do tórax. Volte o braço numa expiração. Acomode braços, ombros e observe. Continue respirando profundo e compare a facilidade de respirar de um lado e do outro. Qual lado parece que resiste mais a essa inspiração? Qual lado parece que está mais maleável?
Apoie de novo as mãos no chão, leve o braço esquerdo lá para cima. Estenda, cresça, vá até o seu limite dessa extensão. E a gente vai, de tanto estender, começar a inclinar para o lado direito. A mão direita se desloca. Não precisa ir muito. Você vai o suficiente para sentir que abre essa lateral esquerda, que começa a alongar esses músculos que ficam entre as costelas. O braço precisa ficar bem estendido. E volte a fazer respirações profundas. Ao mesmo tempo que essa lateral esquerda se abre, a lateral direita se fecha. E é como se a respiração se deslocasse para o lado esquerdo. Volte. E continue fazendo mais algumas respirações profundas para que você possa ter essa percepção, essa referência dos efeitos que ficam no corpo depois do alongamento. Observar essas assimetrias é importante para a gente ir criando essas referências. Troque a posição das pernas para quem está fazendo essa postura, ou se está fazendo outra, vá se acomodando como preferir. Costas retas. Mãos apoiadas no chão. Apenas leve o braço direito estendido lá para cima. Cresça, estenda. Não tenha pressa para encontrar esse limite. Veja que sempre dá para ir estendendo um pouquinho mais. Imperceptível para quem olha de fora, mas você sente que esse movimento ele tem uma continuidade como no espreguiçar. Respire profundo. E sinta a lateral direita se movimentando. Uma expiração, volte. Observe. Leve de novo o braço direito lá para cima. Estenda, cresça, espreguice. Quando chega nesse limite, você ainda quer continuar crescendo, então vai inclinando para o seu lado esquerdo, a mão esquerda vai se deslocando no chão. Abre bem a lateral direita, braço direito ainda bem estendido, para que você vá sentindo esse alongamento dos músculos entre as costelas. Respirações profundas. Volte. Observe.
temos a posição das pernas. Como sugestão, a gente pode fazer Gomukhasana. Se isso não é confortável para você, você já sabe, vá fazendo as posturas que você preferir com as pernas. Estamos trabalhando com a parte das costas. Então essa movimentação de pernas é apenas para que a gente vá treinando essa mobilidade e vá modificando essa postura para não cansar de ficar o tempo todo na mesma. Mas se você não cansa, continue como preferir. O importante é que possa deixar as costas retas e que não crie, enquanto se mantém sentado, curvaturas que atrapalhem os alongamentos que a gente está fazendo. E assim vai entrelaçando os dedos das mãos atrás das costas. Olhe um pouco mais para cima, o peito aberto, e vá distanciando as mãos do quadril. Respire profundo. Perceba esse alongamento da musculatura peitoral, como se você quisesse alongar bem perto das inserções com o osso externo, inserções dos músculos peitorais, inserções dos tendões das costelas. Volte, apoie as mãos no joelho, observe. Observe como sente na coluna, fizemos uma extensão da coluna. E observe como sente no osso externo. Se localize nesse espaço entre externo e coluna. E a gente vai repetir, entrelaçando os dedos das mãos, aponta o queixo um pouco para cima, mas antes de fazer esse distanciamento das mãos, você faz uma inspiração profunda e prende o ar dentro dos pulmões. Aí você vai distanciando as mãos, fica o tempo que for confortável para você manter a pausa, e quando precisar soltar o ar, aí você vai soltando o ar, voltando braços. Então, tome uma inspiração profunda e faça. Quando for voltando, você volta a tomar consciência desse espaço entre coluna e osso externo. Trocamos a posição das pernas. Se observe, se acomode.
E agora a gente vai fazer, ao invés de fazer como quem abre aqui na frente, né, alonga a região peitoral, projeta o externo lá para frente, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer como quem afunda o externo lá para dentro e com isso vai abrindo, né, a coluna lá para fora, vai abrindo as escápulas, projetando a coluna torácica bem para fora. Então vai entrelaçando os dedos das mãos agora à frente do corpo, estenda os braços à frente, arredonde bem a região torácica lá para trás, coluna lá para trás, externo afundado no peito, a cabeça vem para frente. Respire profundo e sinta essa dificuldade de movimentação respiratória na frente do corpo e essa abertura respiratória na parte das costas. Leve as mãos bem para frente. Abra as escápulas, coluna lá para trás. Volte. Continue procurando sentir a coluna na região torácica, procurando sentir a região do externo e essa relação entre externo e coluna. Mas tomando consciência desse espaço. E a gente vai repetir. Então vá levando as mãos lá para frente, entrelaçadas, levando a coluna lá para trás, a cabeça vem para frente. E agora a gente vai manter, mas numa pausa respiratória com os pulmões vazios. Então você toma uma inspiração profunda, depois solta todo o ar, mantém a pausa. Durante a pausa, leve as mãos ao máximo para frente, abra a parte de trás nas costas e quando precisar inspirar, você vai voltando e inspirando. Então tome uma inspiração profunda, solte todo o ar, mantenha. E cada um no seu tempo, precisando, vá inspirando e voltando. E dessa postura vamos passando a postura do gato. As mãos bem apoiadas no chão, na mesma linha dos ombros, os joelhos firmes, apoiados no chão, na mesma linha do quadril. E comece levando os joelhos um pouco mais para trás dessa linha. E é nessa linha, então nessa posição dos joelhos um pouco mais para trás, que a gente começa a fazer esses movimentos de báscula. Tá? Então você afunda bem a região lombar e depois eleva, traz o quadril para dentro.
Não movimente ainda cabeça e pescoço, a gente vai começar com esses movimentos com ênfase na região lombar. Então você leva o quadril bem para cima, quando inspira, e traz o quadril bem para dentro, quando expira. E a gente vai trabalhando com a região lombar para perceber a relação que existe entre a região lombar e a região torácica. Então vá percebendo se esses movimentos de báscula interferem, influenciam de alguma forma na posição da coluna, na região torácica, essa região que a gente vem observando desde o início da prática. E é preciso bastante atenção, porque a região lombar tem muita mobilidade. A mobilidade na região torácica, nesse momento, é pequena. Mas é para que a gente possa perceber uma relação existente. E da próxima vez que soltar o ar, você para, volta à posição dos joelhos, a apoiá-los na mesma linha do quadril. E agora vai posicionando as mãos uns 15 centímetros mais para frente da linha dos ombros. E aí fazemos movimentos apenas com a região cervical. Então você olha lá para frente quando inspira e olha lá em direção ao seu próprio umbigo quando expira. Mas só isso, não está movimentando a região torácica, também não movimenta a região lombar. Só movimentos com o pescoço. E a gente faz isso para ir percebendo a relação que existe da movimentação cervical com a região torácica. O que influencia na região torácica quando você aponta a cabeça bem lá para frente e quando você flexiona bem o pescoço? O que muda? Pare no meio, volte a apoiar as mãos na mesma linha dos ombros. E agora, por algumas repetições, a gente dá ênfase à região torácica. Então, quando você inspira, afunda o meio das costas lá para o chão. Quando você expira, empurra o chão com as mãos, eleva a coluna no meio das costas lá para cima. E agora, apesar da gente também dar mobilidade à região lombar e à região cervical, que se movimentam bastante, a gente vai percebendo também toda essa amplitude de movimentação da região torácica. Mesmo com movimentação limitada, não se movimenta tanto quanto lombar e cervical, mas vá percebendo a sua mobilidade. Quando solta o ar, coluna lá para cima, externo afundado. Quando inspira, externo aberto lá para o chão e você vai afundando as costas. Fazemos um pequeno momento de pausa no fim de uma inspiração, onde você observa essa amplitude, apenas 2 segundos, e depois, numa expiração, um outro momento de pausa, onde você também observa essa amplitude, mais 2 segundos, não mais que isso.
E quando voltar, vá deitando de bruços. Por um instante, relaxe, acomode braços, cabeça, como preferir. Então você vai elevando a cabeça, vai apoiando os cotovelos no chão. A gente não vai fazer ainda a esfinge, mas vai apoiando o queixo na palma das mãos. Se for forte para você, você pode apoiar as bochechas na palma das mãos. Se tiver fácil, você pode levar os cotovelos um pouco mais para frente. E sinta esse alongamento, essa extensão na região torácica. Apesar de ter um grande alongamento na região cervical, observe a região torácica. Começando a criar uma imagem, não imaginativa, mas concreta, de que ao mesmo tempo que uma postura de extensão vai aproximando as vértebras na parte posterior da coluna, nas costas, né? Então vai fechando a coluna nas costas, vai abrindo esse espaço entre as vértebras da coluna, na parte da frente da coluna. Então comece a procurar uma diferenciação do que é a parte de trás da coluna e do que é a parte da frente da coluna. Volte, acomode cabeça, ombros, observe-se. Observe a parte de trás da coluna, observe a parte da frente da coluna. E observe os movimentos respiratórios que acontecem no meio das costas. Então fazemos a postura da esfinge, apoiando de novo os cotovelos na mesma linha dos ombros, antebraços, mãos ficam apoiados também no chão. Agora você não vai apontar o queixo lá para cima, mas você vai deixar o queixo paralelo ao chão e quer aproximar o topo da cabeça lá do teto. Os cotovelos empurram, você cresce, procure manter o abdômen apoiado no chão, projetar o peito lá para frente. Localize esse espaço entre o osso externo e coluna. E observe que, ao mesmo tempo que gera essa extensão, então aproxima vértebras na parte de trás da coluna, abre e distancia vértebras da parte anterior da coluna, mas ao mesmo tempo que você faz isso, você tem a intenção de crescer, gerar tração. Os cotovelos ajudam nisso.
Coloque aquele caráter de elevação do esfíncter anal e veja como essa elevação contribui para que você procure essa sensação de tração na coluna. E observe, através de uma respiração mais profunda, toda essa região torácica. Volte, relaxe um instante. E nessas posições de bruços, para acomodar melhor a região lombar, se tiver algum desconforto, você pode trazer um dos joelhos à frente. Deixe as pernas estendidas. Fazemos Bhujangasana, postura da cobra. Queixo ou testa no chão, as mãos apoiadas ao lado das últimas costelas. E antes de começar a fazer a postura, perceba a importância dessa aproximação dos cotovelos. Então sinta, se você deixa os braços soltos e os cotovelos caindo para fora, como percebe essa região entre as escápulas, na região torácica? Como sente o osso externo? E se você vai aproximando os cotovelos lá atrás, como se quisesse uni-los atrás das costas, observe o peito que se abre e observe a região das escápulas, a região da coluna entre as escápulas. E essa posição que a gente procura manter enquanto faz a execução da postura da cobra. Por isso as mãos ficam assim apoiadas no chão. Não para sustentar o peso do corpo, mas para manter essa aproximação dos cotovelos. Então aponte o queixo bem lá para frente, depois para cima. Você vai aproximando as vértebras na parte posterior, abrindo na parte anterior, projete o peito lá para frente. Mas além desse efeito de extensão, existe um efeito de sustentação do peso do corpo, que tonifica a musculatura profunda das costas na região torácica. Volte. Relaxe braços, cabeça e agora você pode trazer o outro joelho à frente enquanto se mantém na postura de bruços. Vou deixando que a respiração se normalize enquanto você observa a região das escápulas, parte alta das costas. E a postura da cobra é a grande postura que vai atuando nessa tonificação da musculatura profunda na região torácica e nessa extensão da coluna, com ênfase na região torácica. A gente viu ontem a postura do arco. A postura do arco tem ênfase na região lombar, a postura da cobra tem ênfase na região torácica. Pernas estendidas e a gente vai repetir a postura da cobra, dada a sua importância nesse trabalho da região torácica, que é o nosso foco hoje. Então, posicione as mãos através desse contato das mãos com o chão, aproximando cotovelos, apontando o queixo lá para frente, para cima.
externo lá para frente. Depois de uma inspiração profunda, você vai prender o ar nos pulmões, manter a postura quanto for confortável, ficar durante a pausa. Quando precisar soltar o ar, você volta expirando. Então, faça no seu tempo. Quando for voltando, vai deitando de costas e abraça os joelhos. Vamos voltando a ficar sentados na postura de meditação. Tenha clareza de que a região lombar influencia na região torácica, então é importante que você acomode o quadril e que você firme essa base da coluna na região lombar. E se localize na região torácica, localize a coluna, localize o osso externo, localize as costelas que ligam um ao outro. Localize essa caixa torácica e procure habitar esse espaço durante os próximos minutos, sentindo firmemente, nitidamente a coluna e sentindo os movimentos respiratórios que acontecem nessa faixa corporal. E assim você continua os próximos minutos no seu tempo. Eu agradeço, me despeço, continuo à disposição para os comentários que têm sido ótimos e vou divulgar agora esse programa que eu falei, vou colocar em mais detalhes lá para vocês. Obrigado e até amanhã.